Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro Brutalismo, escrito pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. Este livro foi publicado pela primeira vez em 2020, traz uma reflexão sobre o brutalismo. Mas vocês podem se interrogar, o que é o brutalismo que este filósofo quer dizer? Para ele, o brutalismo baseia-se na profunda convicção de que o vivo e as máquinas deixarão de se distinguir. Em última instância, a matéria é a máquina dos nossos dias, o computador no seu mais amplo sentido, bem como o nervo, o cérebro e toda a realidade luminosa. É nela que reside a centelha do vivo. Doravante, os mundos da matéria, da máquina e da vida serão indestriçáveis. Mas essa própria reflexão surge na medida que ele vai tentar buscar esse mesmo conceito do brutalismo na arquitetura e na política. Por que esses dois elementos são importantes? Quando vemos na arquitetura a base mais forte que os arquitetos procuram sustentar esses mesmos edifícios, deve ser algo sofrer tantas mutações, mas vai continuar a ser mais sólido e consegue não só receber tantas pancadas, mas vai se permanecer mais firme para sustentar esse mesmo edifício. E que na política também acontece isso mesmo, essa reorganização do corpo humano, da vida política social das pessoas, que a política vai procurar organizar a própria convivência social, mas através de vários elementos que possam surgir, não só para nos fazermos uma forma de entendermos melhor quem nós somos dentro da nossa sociedade e a nossa própria utilidade. Isso vai ter um ponto-chave, principalmente na economia, que vai ser um dos pontos-chave do nosso século XXI. E Achille Mbembe, nesta obra, vai poder criticar a forma de transformação do ser humano em um objeto. Passará de ser um objeto, deixará de ser o sujeito. Mas, contudo, ele fará o mesmo nesse processo, terá uma certa influência, porque ele vai conseguir fabricar máquinas que poderão lhe substituir no futuro. E essas mesmas críticas farão com que não só o ser humano e as máquinas consigam se unir e ter uma forma de não conseguirmos distinguir do que é real, o que é fantasia, o que é o corpo humano, o que é máquina. Porque nós conseguiremos não só realizar esse mesmo sonho da Matrix, que nós vimos aqui no filme da Matrix, que os seres humanos foram transformados em baterias, em energia que sustentava o mundo das máquinas. E essas máquinas são criadas com bastante velocidade em vários países desenvolvidos para um melhor controle da própria segurança das próprias sociedades, e que o conceito de liberdade perde o seu sentido, porque a maior parte das sociedades eles primam mais pela sua própria segurança. E ao primar nessa mesma segurança, vai sendo aberto mais um debate mais profundo sobre quem entra, quem sai, quem são as pessoas bem-vindas dentro daquela própria sociedade. Aqui entra mais uma vez o conceito do brutalismo, quando as sociedades se fecham entre si, desenvolvem tecnologias para poder separar aqueles que vêm de fora, estão aqui dentro, não só de uma forma de meter num cativeiro, isso é, nos campos de refugiados, nos campos de concentrações, nos campos de passagem. Essas mesmas pessoas são chamadas de pessoas excedentárias, excedem o nível da população existente naquela própria sociedade. E existem várias maneiras que a sociedade arranja a forma de expulsar essas mesmas pessoas, principalmente os africanos, mais uma vez que ele fala na questão da negropolítica, essa política de morte, que vai não só desumanizar a própria pessoa, o próprio ser humano, mas contudo trazer vários limites à sua própria existência. E com isso, traz aquelas próprias interrogações da própria vida humana, da própria vida em sociedade. O que é mais importante? A liberdade ou a segurança? E de como serão feitas as pessoas daqui para frente? Será que nós seremos capazes de conseguir não só travar essa mesma luta da evolução, da tecnologia perante a nossa própria sociedade? Conseguiremos não só preservar a nossa própria essência, conseguirmos não só nos adaptarmos com essa própria realidade, não fazermos questão que a brutalidade seja bastante presente nas próprias sociedades, porque quanto mais tecnologias de segurança nós inventamos, menos é a nossa liberdade. Quanto mais os políticos
ou as sociedades primam pela segurança, isto nós abrimos parte da nossa própria liberdade. Isso é um facto dentro das próprias sociedades e que nós só podemos ver essas realidades dentro das fronteiras, como são controladas as fronteiras em países onde o controle absoluto é total, como exemplo, podemos falar aqui da China, onde usam a tecnologia para o controle total da própria população. Mas ela aqui, neste livro Brutalismo, não vai muito abordar esses pontos aqui do Ocidente, principalmente da Ásia, mas fazer uma pequena relação de como o brutalismo vai ser também uma política de morte e de eles contra nós. E que essa mesma essência do ser humano vai ser bastante discutido dentro dos próprios direitos humanos. E quem tem esse mesmo direito sobre a própria terra? Porque nós devemos ser capazes de fazer novos acordos entre os seres vivos, existentes aqui, não apenas humanos, inumanos também. Porque a terra é de todos, pertencentes aos seres humanos, aos animais e plantas. Só existe uma terra. Devemos ser capazes de distribuir perante todos os existentes, pois só uma. Ele não acredita muito que nós conseguiremos encontrar um outro lar se nós destruirmos essa terra. Não tem muita esperança aqui que poderá existir uma pós-terra, porque se destruirmos o nosso próprio habitat, não teremos mais onde viver. Seremos nós próprios causador da nossa própria morte. Abriremos a terra ao nosso próprio sepulcro. Seremos o passado. Essas interrogações não são novas. Nós podemos ver aqui o regresso do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Podemos também aqui, tem aqui a resenha no canal. Podemos ver também aqui as 21 lições do século XXI de Yuval Noah Harari. Também vai interrogar muito sobre a questão das tecnologias. Porque as pessoas que estão em frente das grandes tecnologias, dos grandes dados, não estão preocupados perante o direito, perante a ética. Porque ele se importa daquilo que vai trazer lucros, porque o conhecimento pelo conhecimento já não tem valor nenhum. E que isso vai trazer um próprio problema para a nossa própria sociedade quando encontramos pessoas excedentárias, quer dizer, que ultrapassam a existência dentro da própria sociedade, que pessoas já não servem mais para nada, são pessoas inúteis. Essas pessoas inúteis serão descartadas ou não serão permitidas entrada em certos países. E as fronteiras cada vez mais reforçadas, nós teremos a capacidade não só de excluirmos certas pessoas, certas realidades, como já se fizeram há bastante tempo quando negaram a existência de um certo tipo de pessoa que eram diferentes dos outros e que não foram considerados seres humanos, isto é, os negros, os índios. E que muitos problemas vão ser acarretados sobre a nossa própria desistência da nossa própria humanidade quando termos essa capacidade de nos ligarmos à máquina e nos esquecermos da própria humanidade. Eu penso que esse livro, Brutalismo, tem muitos temas a oferecer, muita discussão para nós tratarmos dentro da própria sociedade. Não é um vídeo de 10 minutos que eu conseguirei transmitir todas essas próprias ideias. Até tem questões mais delicadas que nós devemos ter um momento especial para poder fazer um vídeo específico. A questão da reparação, da restituição e como essa relação do homo ocidental com o homo africano vai se realizar e como essas mesmas descobertas das próprias sociedades, essa imigração para outros países, essa metafísica do vai para a tua terra funciona dentro das grandes sociedades ocidentais. E essa abordagem do brutalismo vai trazer algumas consequências dentro das próprias sociedades, que até a necropolítica fará parte desse mesmo sistema, porque não é apenas saber quem vive, quem morre, mas quem morre, de que forma morre. Mas eu convido-vos a ler esse mesmo livro, para que possamos ter um debate fecundo dentro da própria sociedade. Eu sei que não é um tema novo, que é um tema que vai ser bastante discutido em várias vertentes da filosofia. E com isso, nós devemos ter em mente que a nossa própria sociedade vai ser uma sociedade de transformação, que algumas sociedades poderão estar atrasadas no desenvolvimento, mas devemos ter a capacidade não só de vermos essas mesmas tecnologias e conseguirmos não só nos adaptar perante a própria realidade. E não devemos nos entregar ao desconhecido apenas por compreender que a nossa própria humanidade vai depender das tecnologias para a própria salvação do próprio planeta. Nós devemos fazer novos acordos para que nós possamos viver bem dentro dessa mesma terra que nós estamos aqui presentes, os seres humanos, as plantas, os animais e os outros seres que vivem dentro desse mesmo planeta desconhecidos. E que só existe essa terra, que é uma terra para todos e que muitas das vezes essas mesmas seguranças, essas mesmas tecnologias que são criadas é para nos afastar uns dos outros, é para nos impedir que as pessoas possam circular à vontade.
Mas, contudo, devemos estar conscientes de que a própria luta não pode parar. Devemos estar conscientes que as nossas sociedades devem ser mais abertas para que possamos acolher as pessoas. Devemos dar a capacidade não só de mitigar, de eliminar essa metafísica de vai para a tua terra. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Daqui é o Jovete e até a próxima.